Oi, gente! Voltei hoje para a gente conversar um pouco sobre incompetência íntima cervical, tá? Porque muita gente não sabe ainda o que é, e tem algumas pessoas que já me perguntaram o que é a incompetência, tá? Então hoje nós vamos falar disso, tá certo? Bom, para iniciar, eu vou mostrar para vocês aqui o meu laudo de alta, tá? Tá aqui todo o procedimento que eu passei no hospital, está escrito aqui nesse resumo de alta, tá? Tá assinadinho. E foi com esse resumo aqui que eu comprovei para os médicos, né? Para poder fazer minha cerclagem, tá? Porque às vezes a gente fala e os médicos não acreditam no que a gente está falando, acham que a gente está inventando. Então a gente precisa ter algo comprovado para poder estar fazendo a operação, tá? A cerclagem, a mini cirurgia da cerclagem, tá certo? Então, olha, vou ler aqui para vocês. Primeiro vem falando da minha admissão, vem dizendo como é que me apresentei lá no quadro clínico, tá? E vem falando assim, a minha idade, fala que eu estava com 20 semanas de gestação. Ele aqui também fala o tipo que tá o meu ventre, né? Como é que está, apresenta um pouco de flacidez, tá? Fala do feto, que o feto estava vivo, tá? Apresentando movimentos. E aqui tem o ponto mais importante, né? Que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu vou ver se dá pra ver. Evolução, tá certo? A evolução, né? Para onde meu quadro evoluiu. E aí, na evolução, eles vêm falando, se vocês conseguem ver, vem falando, ó, incompetência íntimo-cervical, mais trabalho de parto prematuro e abortamento, tá? Então, esses três passos que eu desenvolvi durante a perda, né? Durante o trabalho de parto, tá? Então, tá aqui algumas. Esse momento que passa aqui, incompetência íntima cervical, ele é muito importante. Porque é dele que tá dizendo qual foi o problema, o que agravou, né, para que o aborto acontecesse. Na minha primeira perda, não veio nada, né? Só tinha assim, aborto tardio, tá? Não tinha nenhum diagnóstico. Então, por isso esse papel é importante. Eu levo ele para todo lugar que eu vou, assim, quando eu fui procurar médicos que me ajudassem, eu levei ele para mostrar, para comprovar que realmente eu tenho esta doença. Então, bora aqui. Doença. Por que que eu tô falando que isso é uma doença? Esse é um termo que os médicos utilizam, tá? Quando eles me falaram que eu tinha uma doença no útero, pra mim foi assim um baque. Uma doença no útero. Eu digo, pô, pronto, meu útero é doente, não presta, né? Aí os médicos foram me explicar direitinho, tá? Eu considero como uma deficiência do útero, não como uma doença, tá? Então, o que é incompetência, né? Incompetência, se a gente for olhar no dicionário, é algo que não tem nenhuma competência, né? Falando assim no popular vulgar, né? Então é a mesma coisa do útero. Ele, a um determinado momento, ele vai apresentar essa incompetência, ele não vai evoluir, vai ser incompetente, tá? Gente, me desculpa o galo, mas esse galo parece que ele tá de cima comigo. Porque tava um silêncio aqui. E eu vou continuar gravando, tá? Que eu não posso perder esse tempo é precioso, tá? Porque eu tô com a evolução, a gestação avançada e não posso estar passando um tempo sentada aqui, tá? Eu tô fazendo um esforço. Então me desculpem o galo. Então, voltando. Vamos imaginar que esse balão
é o útero, tá? Vamos fazer de uma forma bem didática. Geralmente, quando eu vou explicar para alguma amiga minha, eu utilizo minhas mãos. Mas eu acho que não vai ficar muito bem visível aqui, então eu peguei um balão, tá? Então vamos imaginar que aqui é o útero. Vamos imaginar que ele tá no início da gestação, tá? Então aqui, essa parte de baixo, vai ser o colo, tá? É nessa parte aqui que se forma o tampão mucoso, tá? Que prende e o bebê não desce, tá? Durante toda a gestação. Então, uma mãe com incompetência, o que vai acontecer com esta mãe? Ela vai desenvolver a gestação e vai encher, o bebê vai crescer dentro do útero. Eu vou encher aqui pra vocês. Tá? Tá aqui, mais ou menos dessa altura aqui. Tá? Aí, o que acontece? A mãe com incompetência, ela vai lá para o quarto, quinto mês, tem delas que chegam ao sexto mês, tá? Que o bebê tá começando a crescer, ela vai, essa cavidade aqui, o balão tá furando. Essa cavidade aqui, ela vai começar a abrir, tá? Então, quando ela começar a abrir, esse colo vai sumir, tá? E quando ele sumir totalmente, isso aqui se esticar ao ponto de sumir e se igualar ao útero, o que vai acontecer? O bebê vai descer e vai acontecer o parto antes da hora, tá? Uma mãe com cerclagem, o que vai acontecer com essa mãe? Tá aqui. Ela está grávida de 4 meses. O que o médico vai fazer? Ele vai amarrar, tá? Amarrar o colo do útero. Foi isso que aconteceu comigo. Amarrar como? Com pontos. Tem médicos que dão 1 ponto, tem médicos que dão 2 pontos. Essas são as mais comuns que eu tô falando pra vocês, tá? Eles costumam dizer nesse termo, né? 2 pontos, 1 ponto, ou então diz, eu vou dar 2 voltas com a linha. Então, é assim que fica. Então, é assim que eu estou amarrada, com pontos, tá? Amarrou, ficou só o biquinho pra fora do útero, tá? E aí, o peso do bebê que vai dando aqui, ó, ele vai crescendo e vai pesando, justamente aqui nessa região, não vai acontecer nada. O bebê vai se desenvolver até as semanas que dá pra fazer um parto, tá? Então, ó, não acontece nada com este bebê, porque ele tá seguro. Mas pode acontecer o quê? Algumas mães não fazem o repouso direito, né? Algumas cerclagens mal feitas, que também nós corremos esses riscos, tá? Então, o que vai acontecer com isso aqui? Vai soltar os pontos e acontece o que eu mostrei pra vocês anteriormente com o outro balão, tá? Acontece novamente um parto prematuro, tá? Que pode ser antes dos 7 meses ou pode ser lá de 7 para chegar para 8 meses, que ainda é prematuro, né? Até as 36 semanas ainda é prematuro. Uma mãe com útero normal, tá? Uma mãe com útero normal, olha como é que vai se desenvolver o útero dela. Tá vendo aqui? É um útero que vai chegar até os 9 meses sem nenhum problema, tá? Por quê? Porque ele vai ter esse colo do útero preservado, tá? Essa parte toda do útero, ela não é fina, ela não é flácida, ela é resistente. Então, o bebê vai crescendo, ele vai se esticando facilmente, sem causar algum tipo de prejuízo, né? De adquirir flacidez, tá? Então, o que a mãe com cerclagem, com incompetência, desculpa, a mãe com incompetência, geralmente nós sofremos com isso porque o nosso útero não consegue
subir tanto, crescer tanto, né? Por quê? Porque isso aqui vai ser bem fino, tá? Então facilmente pode acontecer, né, o rompimento da bolsa, tá? E aí aconteceu o aborto. Então, uma mãe normal, o útero se desenvolve normal. Uma coisa que eu já falei em outros vídeos meus e eu vou continuar falando para vocês, tá? Esse diagnóstico de incompetência íntimo-cervical, ele acontece de duas maneiras, tá? Duas formas. Mulheres com histórico de aborto tardio, tá? Ou suspeita quando a mulher está grávida e o colo do útero começa a dilatar, tá? Só acontece nesses dois momentos. Mulheres normais, né, que já tiveram outras gestações, podem ter esse problema? Podem sim, tá? Mas aí as causas, o médico que vai procurar saber por que isso aconteceu, tá? Tem casos de gravidez muito próximas em que o útero ainda não se recuperou totalmente, que também pode acontecer do colo abrir por conta da flacidez dele e a mãe tem que passar por uma, se ela tiver um bom acompanhamento médico e for diagnosticado que tá abrindo, ela pode passar por uma cerclagem, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês sobre essa doença, esse problema, tá? Que vocês aprenderam. Gente, eu vou deixar para vocês aqui um recadinho, tá? Porque eu sempre falo para as minhas amigas e eu vou deixar aqui para vocês também esse recado. Você que ainda não tentou engravidar, você que está se planejando, né? Está organizando sua vida e está deixando a maternidade para depois, tá? Procure seu médico, faça sempre exames, por exemplo, transvaginal, tá? Peça pelo menos uma vez ao ano para fazer um transvaginal. Por quê? Porque assim, nós que adiamos a gestação por alguns objetivos pessoais, né? Nós temos dois agravantes, que é a idade, né? Porque com mais idade você pode vir a adquirir alguns problemas. E o agravante de você não saber se você tem algum problema, tá? Vamos dizer que se eu tivesse planejado para começar a ter filho agora, o que aconteceria? Eu não ia saber o que eu tinha, e aí poderia acontecer outro aborto, um aborto, primeiro aborto, e depois eu poderia tentar de novo um outro aborto. E quando eu fosse receber meu diagnóstico, eu já estaria com 40 anos, por exemplo, né? Numa gravidez que já é de risco, tá? Porque assim, eu acho que eu não falei pra vocês, né? Eu tenho 33 anos, eu vou fazer agora em agosto 33 anos. Então, já tá numa idade já mais do que boa pra ter filhos, né? E eu pretendo não ter só esse, eu pretendo ter mais filhos. Então, eu deixo esse conselho aqui pra vocês. Não deixem esse tempo passar, tá? Não é porque uma mulher de 40 anos, 45 anos engravidou, quer dizer que você também vai conseguir engravidar, tá? Porque todo o corpo é diferente. Vamos tentar colocar isso na cabeça. Todo o corpo é diferente. Então, não se apegue ao que você vê exemplos de outras pessoas, porque talvez seu corpo não seja igual ao delas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. E eu vou dizer uma coisa. Se vocês não ativarem o sininho, não tem como saber quando eu posto o vídeo, tá? Então ative o sininho. Tchau!